este sol a brilhar soberano sobre as matas, que o vem com amor encha o peito de cada criano de nobreza, constância e valor, invencíveis e grandes na guerra. Imitemos o exemplo sem par do amplo rio que briga com a terra, vence e entra brigando com o mar. Fuge um astro na nossa bandeira que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira o mais belo e o melhor dos faróis. Olá, gente, tudo bem? Vocês viram, né, essa entrada da nossa aula aí, um lindo hino, né? E esse hino é o hino acreano, é o hino do nosso estado. Esse hino, ele é muito bonito. Ele retrata a realidade não só do nosso estado, como ele retrata a realidade também do nosso povo, né? Povo batalhador, povo lutador, né? Povo que lutou muito para que nós tornássemos brasileiro. E para quem não conhecia, vocês podem estar indo no YouTube e ouvir esse hino, que é muito bonito, o hino do estado do Acre. Como vocês podem perceber aí, nós iremos trabalhar o nosso estado do Acre, não é isso? A formação do território acreano, tá? Então nós vamos falar da nossa casa, nós vamos falar do nosso estado do Acre, tá certo? Material muito bom, bom de compreender, é um material que até desperta curiosidade da gente, entender essa formação do estado do Acre, tá ok? Falar do Acre e não falar da borracha, nós não estamos falando no nosso estado. A borracha, na formação do território acreano, ela é como se fosse a questão do pau-brasil na formação do território brasileiro, né? Ela foi a principal matéria extrativista que nós tivemos aqui na nossa região, não só especificamente no estado do Acre, mas na região amazônica, que foi a borracha. A borracha, ela teve seu ciclo, né? Foram 2 ciclos da borracha que nós vamos estar compreendendo, nós vamos estar entendendo aqui no material que eu vou estar trazendo para vocês. A borracha no Acre. Por causa da crescente demanda internacional por borracha, a partir da segunda metade do século XIX, em 1877, os seringalistas, com a ajuda financeira das casas aviadoras de Manaus e Belém, fizeram um grande recrutamento de nordestinos para a extração de borracha no Vale do Juruá e no Purus. Sabemos que o Vale do Juruá é essa região a qual a gente vive, né? Então, esse ciclo da borracha, ele corresponde a um período histórico, né, brasileiro. Foi aí onde aconteceu o processo de extração, o processo de comercialização do lácteos, né, que é um leite, né, que é extraído das seringueiras e, consequentemente, ele é transformado, né, nesse produto que é a borracha, que foi, vejam só, que foi uma das principais atividades econômicas do Brasil. Só para nós entendermos melhor, para vocês terem uma ideia, o Acre chegou a ser a 3ª maior economia do Brasil. Através de quem? Através da borracha. Quando nós nos referimos aqui a essas casas aviadoras, né, eram os grandes patrões, os donos dos seringais, que eles utilizavam
os trabalhadores, principalmente vindo da região nordeste do Brasil e também de outras regiões, até mesmo de outros países, para poder explorar essa relação da seringa aqui na nossa região. Isso ocorreu, essa produção ocorreu na região central da Amazônia entre os anos de 1870 e 1912, né, o chamado primeiro ciclo. E no período de 1942 a 1945, o chamado segundo ciclo, que esse foi o período da Segunda Guerra Mundial, que a gente também vai ver aqui, ok? Essa riqueza amazônica veio tornando a borracha um bom material para ser utilizado em pneus de automóveis, motocicletas e bicicletas, bem como na fabricação de correias, mangueiras, solas de sapato, entre outras utilidades que a borracha tinha nessa época, sem contar também o seu valor econômico, que era muito alto. Os estrangeiros pagavam muito alto pela borracha amazônica e pela borracha brasileira. Só para vocês terem uma ideia, o Acre foi centro de lutas não só pelo povo brasileiro, mas também pelo governo brasileiro, devido a essa grande riqueza que nós tínhamos aqui na Amazônia. Então, com isso, nós tivemos aí o primeiro ciclo da borracha, não é isso? Antes mesmo desse primeiro ciclo, nós tínhamos aí a extração do látex, que ele rendia aproximadamente 40% de toda a exportação brasileira proveniente da Amazônia. E isso era pago em libra esterlina, tá? Em libra esterlina, que era a moeda do Reino Unido na época, como se fosse o euro hoje, só para vocês terem uma ideia assim, do valor dessa moeda. No primeiro ciclo, em 1877, mais de 70 mil sementes de seringueiras do Pará são contrabandeadas para a Inglaterra, num escandaloso caso de biopirataria. Esse fato marca o início desse primeiro ciclo. Essa relação aí, essa biopirataria, esse roubo das sementes, né, de seringas, isso proporcionou a derrubada desse produto no Brasil. Porque em algumas regiões, que nem a Malásia, por exemplo, que tem um clima muito típico, muito parecido com o clima brasileiro, eles começaram também a trabalhar, a plantar, a comercializar a borracha. Que isso nós vamos ver lá no segundo ciclo, principalmente nessa relação da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Aqui nós podemos ver, ainda voltado no primeiro ciclo, uma informação bem importante. Em 1903, o governo brasileiro, em negociação com o governo boliviano, sabemos que o nosso estado foi um centro de disputa, não só do governo brasileiro, mas também um centro de disputa do governo peruano, ou seja, nós éramos disputados por 3 países, Brasil, Bolívia e também o Peru. O que o governo fez? O governo brasileiro, para adquirir oficialmente o estado do Acre, ele pagou, não é isso, dentro dos acordos que foram feitos, ele pagou 2 milhões de libras esterlinas, tá? Se comprometeu com parte da entrega do território do Mato Grosso e também da construção de uma ferrovia para escoar os produtos da Amazônia, que essa ferrovia, por sinal, ela não surtiu o efeito esperado, né, pela negociação feita entre o governo brasileiro e também entre o governo boliviano, tá certo? Então, esse primeiro ciclo, houve aí essa relação entre os dois governos. O governo brasileiro, até hoje a história fala que o governo brasileiro enganou o governo boliviano. Então, essa estrada de ferro Madeira-Mamoré, que foi prometida pelo governo brasileiro, ela entrou em decadência na década de 1930 e em 1972 ela foi basicamente desativada. Não surtiu o acordo que foi feito entre os dois governos.
No segundo ciclo, né, isso foi o primeiro ciclo, terminando esse primeiro ciclo, aí a borracha teve a sua decadência, né, não teve mais aquela explosão na produtividade, entre outras situações. Então, houve o segundo ciclo, que foi justamente no período da Segunda Guerra Mundial, né? Ocorreu entre os anos de 1942 e 1945, durante, que eu já falei para vocês, o contexto da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o governo brasileiro fez um acordo com o governo norte-americano para a extração do lácteos na Amazônia. A Malásia, né? A Malásia já aparecendo aí no mercado, né? Com as sementes de seringas extraídas da Amazônia, começou então a vender esse produto de uma maneira mais barata. E o Japão tomou os seringais, né, da Malásia, da Inglaterra, onde tinha esse produto, né, faltado da seringa, e ao tomar os seringais, os Estados Unidos ficou encurralado, e com isso correu para o Brasil, para que pudesse fornecer essa matéria-prima. E, correndo para o Brasil, surgiu então o segundo ciclo da borracha, nesse período da Segunda Guerra Mundial. Certo? Vocês hoje têm em casa, eu não sei se vocês têm, vocês podem estar perguntando os avós de vocês, até os pais de vocês, os soldados da borracha, né, foram pessoas que lutaram nos seringais, que batalharam, que acordavam de madrugada para poder coletar essa matéria-prima. E hoje nós temos aí o soldado da borracha. Meu avô, por exemplo, ele é aposentado do soldado da borracha. E tem muitos avós de vocês que também são aposentados. Pergunta essa informação aos pais de vocês. Muito bem, falamos aí, né, dessa matéria-prima, que ela é, digamos assim, o esteio, né, para a formação do estado do Acre, né? Então ela é o ouro, né, o ouro que existia na Amazônia, e isso proporcionou esse desenvolvimento, esse crescimento e, consequentemente, a formação do nosso estado do Acre. A borracha não podemos esquecer, certo? Agora nós vamos falar da hidrografia do Acre, falar dos rios. Sabemos que nós somos muito ricos, né, nessa questão de rios, não só no Acre, mas também na Amazônia. A maioria dos municípios do Acre estão localizados às margens dos rios. Vejam só, naquela época, né, na formação dos seringais, as pessoas colonizavam, povoavam, se formavam na beira dos rios, porque os rios, ele era o seu meio de transporte. Até hoje, falando do estado do Acre, mas também na região amazônica por todo, mas falando do estado do Acre especificamente, os rios é um dos principais meios de transporte que nós temos em toda a Amazônia, e no Acre não é diferente. Os rios então se tornaram importantes até mesmo como meio de transporte, que nem eu já falei, que nem eu acabei de dizer aqui para vocês. As bacias hidrográficas que compõem a rede hidrográfica do estado do Acre são a bacia Acre-Purus e a bacia do Juruá, que é justamente a bacia aqui da nossa região, a qual a gente mora, ok? Olhem só esse mapa. Vamos lá. Observem esse mapa aqui. Esse mapa ele traz, né, pra gente aí essa relação dos nossos rios. E podemos perceber que a maioria dos nossos rios, eles têm a sua nascente no Peru, nos Andes peruanos, tá? O nosso rio Juruá, por exemplo, não é diferente. Ele nasce no país vizinho, consequentemente ele adentra ao Brasil através do Acre e vai despejar, né, em territórios amazônicos, que lá na frente vai despejar no Oceano Atlântico, tá? Então essa é a rede hidrográfica do nosso estado do Acre. E o que nós podemos perceber aí que a maioria desses rios, eles nascem nos Andes peruanos, ou seja, ali naquelas proximidades das cordilheiras, tá certo? E nós temos aí uma rede hidrográfica muito grande, se nós formos analisar aí. E muitas cidades acreanas ainda hoje
tem os rios como o seu meio de transporte, né? Tem cidades ainda que são isoladas, que não tem estrada nenhuma, e essa questão da aviação é uma questão muito cara para a população, então os rios acabam sendo essa principal via, tá? Os principais rios do Acre, né? Vamos conhecer aí os principais rios do Acre. Lembrando que a bacia hidrográfica do Acre, ela tem cerca de 230 mil quilômetros quadrados e situa-se entre os limites central da plataforma sul-americana e a Cordilheira Andina, que nem eu falei para vocês, né? Dessa nascente dos rios acreanos, por exemplo, que é o que nós estamos falando. Mas muitos rios também daqui da região amazônica também nascem no país vizinho. Os rios do Acre fazem parte da bacia hidrográfica amazônica e são um importante meio natural para o transporte. Já falamos sobre isso daí. Os principais rios da parte central do estado são os rios Tarauacá e Purus, tá? A noroeste estão os rios Gregório, Etarauacá, Muru, Envira e também o Jupari, e a oeste o rio Juruá, que é o rio que banha a nossa cidade de Cruzeiro do Sul. Esses são dos principais rios do estado do Acre. Vamos ver aqui agora sobre a formação do povo acreano, né? Como que isso deu, como que isso aconteceu. Os primeiros habitantes da região eram os índios, não só do Acre, mas também da colônia brasileira, de quando chegaram, né, os europeus chegaram no Brasil e encontraram quem aqui? Os indígenas, né? Até 1877, quando imigrantes nordestinos arregimentados por seringalista para trabalhar na extração do lácteos, devido aos altos preços da borracha no mercado internacional, iniciaram a abertura de seringais. Então, os nordestinos, eles têm uma parcela, assim também como os paulistas, mas os nordestinos têm uma parcela muito grande na contribuição no desenvolvimento e principalmente na formação dos povos do Acre. Vocês podem também perguntar aos avós de vocês, aos pais de vocês. Muitas das famílias de vocês têm aí um avô, um bisavô, alguém da natureza que tem descendência nordestina, porque eles foram quem desenvolveram, né, aqui na nossa região, aqui no nosso estado do Acre, as famílias, o povoamento, o crescimento, tá? Então foram eles. Este território antes pertencente à Bolívia e ao Peru foi aos poucos sendo ocupado por brasileiros. E os brasileiros vinham para trabalhar nessa... nem Peru e nem Bolívia ligavam muito para essa região, até porque eles não conheciam dessa matéria-prima que tinha aqui. Então ela foi ocupada pelos brasileiros. E quando os países vizinhos se deram conta desse ouro que eles tinham aqui, eles começaram a querer lutar, começaram a querer ter parte desse território. Foi quando os brasileiros entraram em briga, entraram em lutas, em confronto, em guerra realmente, onde teve aí até a Revolução Acreana, para que pudesse lutar para se tornar um Estado brasileiro. Estado passou a ser lá nos anos 60. Antes, em 1903, nós passamos a ser aí, nós éramos território, né, do Brasil, tá? Não Estado ainda. Os imigrantes vindo para o Acre. Vieram para o Acre também os imigrantes vindo de outros países, não somente pessoas, né, do nosso centro brasileiro, mas também de países muito distantes, que nem a Síria, que nem o Líbano. Vieram judeus, vieram portugueses, espanhóis, italianos, alemães, também de países vizinhos como o Peru e a Bolívia, tá certo? Então muitos estrangeiros vieram para o Brasil, principalmente movido pela seringa, né? Eles vieram não especialmente para trabalhar nos seringais como os trabalhadores que viviam no corte da seringa, né, entre outras situações, mas vieram para implantar, né, para ser chefes, para criar algum, digamos assim, algum mecanismo, né, nessas casas aviadoras para poder ganhar dinheiro e, consequentemente, adquirir os chamados seringais.
tiveram pouca influência no processo de miscigenação da população acriana, mas tiveram uma participação importante no aspecto econômico, social e cultural. Não ajudaram muito nessa questão do povoamento, mas nessa questão cultural e social eles deram uma contribuição muito grande ao estado do Acre. A partir de 1970 vieram ao Acre os imigrantes vindo do centro-sul do Brasil, os conhecidos paulistas, né? Eles vieram como eram genericamente denominados, né, os paulistas. Eles vieram então para o Acre, principalmente para desenvolver outras atividades, né, dentre elas essa questão do cultivo e também da criação. As características do estado do Acre, né, nós temos algumas características aí do estado do Acre, como eu falei para vocês. O Acre integrou a território brasileiro a partir de 1903, quando foi anexado após o movimento que ficou conhecido como a Revolução Acreana. Eu até sugiro a vocês que no YouTube vocês possam assistir vídeos voltados, tem documentário muito bonito, tem minisséries muito boa que retrata essa questão da Revolução Acreana. A economia acreana é baseada hoje na exploração de recursos da floresta, principalmente castanha do Brasil. Hoje a economia do Acre ela não contribui, não influi, né, em nada para o território brasileiro, né? Nós não temos aí uma economia, nós não temos aí uma industrialização, nós não temos aí essa questão do cultivo, de plantação em grande extensão, então a gente não contribui muito, nosso PIB não é muito legal, mas chegamos a ser a terceira maior economia do país, que não falei para vocês já no início. A exploração da borracha já foi a principal atividade econômica da região. Eu sempre digo que a borracha foi o ouro que existia na Amazônia. Algumas outras características, como ao menos 4% da floresta amazônica está localizada no território acreano, o clima é equatorial, quente e úmido, com temperatura que oscilam entre 24 e 32 graus centígrados durante todo o ano. Lembrando que nós não temos a estação do ano na nossa região, nós não temos aquela estação bem definida, outono, primavera, verão, inverno. Nós temos duas estações específicas, verão e inverno. 6 meses de chuva, 6 meses de sol. Essa é a estação do ano que a gente tem aqui, não só no estado do Acre, mas em muitas regiões da Amazônia, tá ok? A cultura acreana é diretamente influenciada pela diversidade de indígenas que habitam a região. Então, os indígenas ainda têm uma influência muito forte na nossa região amazônica e também no estado do Acre. E, por fim, eu quero finalizar com essa imagem, né? Uma imagem muito linda que retrata, né, o nosso município de Cruzeiro do Sul. A nossa cidade de Cruzeiro do Sul. Somos a segunda maior cidade do estado do Acre, né? Nós só estamos atrás da capital do nosso estado, que é Rio Branco, e Cruzeiro do Sul tem uma importância avastadora, principalmente para outros municípios que compõem aqui o Vale do Juruá. Não só municípios do estado do Acre, mas também municípios do estado do Amazonas, né, que são vizinho nosso. Então, eu queria fechar aqui, né, com essa imagem representando o nosso município de Cruzeiro do Sul, ok? Agradeço profundamente, espero ter colaborado, espero ter ajudado a vocês a compreender essa formação do território acreano. Lembrando que isso é um trabalho junto, em parceria, em conjunto, né, com os professores de Geografia da Escola São José, a professora Suzana Santos no 6º ano A, o professor Halid, que sou eu, no 6º B e C, e a professora Lúcia no 6º ano D, tá certo? Fique com Deus, fiquem bem, espero que todo esse problema possa passar e em breve nós possamos estar juntos, discutindo, debatendo e transmitindo conhecimento a vocês. Um abraço.